Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos. Criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. O valor do seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221-5511. Olá você, onde quer que você esteja, eu quero te agradecer pela acolhida que você dá ao nosso programa Iris de Calaf, entrando no ar. Você que está em Mirassol, Catanduva, Barretos, Penápolis, Dracena, as cidades aqui em volta. E nós começamos hoje o nosso programa um tom abaixo. Eu gostaria de te convidar no programa de hoje, nesse começo de programa, a uma reflexão. Muito se fala que o país está assim, o país está assado, o país não tem jeito. Eu morei mais de 1/3 da minha vida no exterior. E uma das coisas que a gente sempre escutou foi que o Brasil é um país de piada. A joke country. República das Bananas. E aí você fica sentido, sabe? Você é brasileiro? Como assim o meu país é um país de piada? E aí você começa a olhar no entorno e você é obrigado a concordar. Eu me lembro que uma vez eu cheguei em Nova York e estava uma greve do pessoal que trabalhava em hotel. Estavam todos nos seus postos de serviço com uma tarja preta. Eles não estavam carregando as malas, mas se você chegasse com 2, 3, eles pegavam o carrinho e lhes dava para você carregar as malas, mas estavam todos lá. E quando a gente para refletir sobre isso, a gente percebe que há um entendimento sobre a participação de você, enquanto indivíduo, no que chamamos de sociedade. Então, o seu direito, ele vai até onde começa o direito do outro. E no Brasil, quando a gente faz greve, é muito engraçado, né? Olha que legal, gente, os instrumentos que não podem faltar numa greve. Pandeiro, cuíca, cerveja, trem elétrico. O povo faz greve querendo 20%, mas depois de muita insistência, 0,2% tá bom. Volta a trabalhar. Isso não é sério. E quando você faz uma greve que você prejudica o próprio cidadão brasileiro, o seu próprio conterrâneo, você precisa clamar pelos seus direitos? Precisa. Agora vamos fazer a reflexão. Quando você elege um político, você está dando uma carta branca para ele. E ao dar carta branca para ele, ou um cheque em branco, vamos trocar a palavra carta por um cheque, porque você está dando um cheque em branco para ele, que ele vai receber todo final de mês, né? Vai receber salário, auxílio paletó, auxílio disso, auxílio daquilo. É tantos auxílios que ele recebe, né? Você, na verdade, não tem auxílio nenhum. Tem um tal de auxílio emergencial que chega para você nesses tempos agora que fala sério, né? A gente senta, almoça e lá se foi auxílio emergencial. E aí você dá esse cheque em branco e você não questiona,
Você não verifica. Você sabe por quê? Olha o que a gente costuma escutar. Ah, dá muito trabalho. Para quê? Larga a mão. E o tal do voto útil? Eu vou soltar algumas coisas aqui para que você reflita, para que a gente não se estenda nessa abertura, mas algumas coisinhas, alguns pontos para você parar e pensar, né? O que você exercita da sua cidadania? O voto útil. Quantas vezes você ia votar em fulano, mas fulano não vai ganhar mesmo? Não vou perder meu voto, então vou votar em ciclano. Por quê? Porque tem uma empresa de pesquisa, que ela faz a pesquisa voltada para N interesses que você desconhece, tá certo? E você vai em cima disso. Aí você tem o tal do voto útil. Aí você tem o tal, não, esse negócio de voto não funciona, vamos fazer o voto distrital, porque você quer mudar coisas que você ainda nem validou o que tem. A gente tem aqui no nosso programa, a gente tem nos debates, o professor Júlio Fernando, que é advogado, e ele pode dizer para você com toda certeza que se apenas 10% das leis que já existem fossem cumpridas, a gente estava bem demais. E aí vamos voltar a falar no direito, né? O seu direito começa, termina onde o do outro começa. Aí você é aquela pessoa que você estaciona no local de idoso de paraplégico. Aí eu vou dizer para você, olha só, eu vou rapidinho. Não adianta, gente, enquanto a gente não raciocinar a sociedade como um corpo e que você faz parte desse corpo, você está vendo? Ó, meu dedo, né? Meu nariz, meu olho, tudo, isso aqui tudo é um corpo. Enquanto você não pensar como um corpo, não vai funcionar. Você sabia que o Senado tem um site? E-Cidadania é um portal. Nesse E-Cidadania existe uma aba Ideias Legislativas. Ali você pode botar ideia para qualquer lei ali e ela só vai precisar de 20 mil assinaturas para começar a startar o processo e virar lei para poder ser levado. Enfim, nós temos tantos mecanismos e a gente não faz validar esse. E aí você fala do político, né? Oh, que legal, né? O político qualquer um pode ser. O importante é ser brasileiro. Aliás, até o estrangeiro, devidamente naturalizado, pode ser candidato também. Tá, só uma perguntinha. O açougueiro, ele também sabe desossar, tá? Se você passar mal, fazer uma cirurgia, não tem importância. Você vai no médico que não estudou, tá? Ele só... Então, vamos combinar que para o indivíduo ser político, ele também precisa de estudo. Todas as profissões precisam. Aí você chega e diz assim, não, Iris, mas Não, então tudo bem. Aquele que quer trabalhar pela sua comunidade, aquele que quer ajudar o outro, sabe o que ele faz? Ele vai lá e assina. Então, olha, declaro que eu não quero receber salário, porque eu estou aqui trabalhando para a minha comunidade, voluntariamente. Eu sou voluntária. Eu não recebo nada por isso. Então, a partir do momento que o político recebe um salário, esquece cidadania. Ele vai ter que estudar. Desculpa, ele vai ter que estudar. Então, existe uma série de pontos que a gente deveria parar para refletir antes de dizer que o Brasil não presta, antes de dizer que o Brasil não tem jeito, antes de dizer que está ruim. Não está ruim. Vamos começar a exercitar. Por exemplo, a gasolina está a pícaros, né? Está lá em cima. Você sabia que se 230 e poucos milhões de brasileiros... Não, a verdade não é essa, porque não é todo mundo que tem carro. Mas se todo mundo que tivesse carro, na hora de abastecer, pedisse nota fiscal, os donos de postos, eles iam ter que fazer, eles iam se organizar para começar a negociar a baixa da quantidade de impostos que existe embutido num litro de gasolina. Mas para que você vai pedir a sua nota fiscal quando você abastece? Estou com pressa. Ah, deixa para lá mesmo, não vai dar em nada. Entendeu? Agora comece a pedir a sua nota fiscal na hora que você abastece. Sabe? Então, antes de dizer que está ruim, vamos usar as armas que nós temos.
Vamos refletir. É esse o convite que eu faço para você hoje. O programa Íris Decalaf está entrando no ar. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua acolhida. Nós voltamos em seguida. E no Beleza e Saúde de hoje, nós estamos tendo o prazer de receber, e a gente vai conversar de um assunto que muito te interessa. Nós vamos receber ela que é expert, ela é realmente, é a pauta dela, né? É as relações familiares. Eu estou falando da psicóloga Maria Inês Cardoso, e em primeiro lugar, deixa eu agradecer, Maria Inês, por você ter aceito o nosso convite, muito obrigada. Grata eu por estar aqui, muito obrigada a você também pelo convite. Maria Inês, eu queria começar primeiro com a gente fazer um apanhado. Como que está essa relação entre os pais e as crianças nesse retorno às aulas? Como é que está sendo? Ufa, voltei! Então, essa relação, em muitos casos, conflituosas, em outros casos, a pandemia trouxe muita conexão e muita segurança para esse retorno às aulas, né? Com a chegada da pandemia, com toda a crise instalada, os pais se viram na obrigação de reiniciar uma nova rotina na casa e adaptação. Algumas adaptações, algumas práticas parentais inadequadas, trouxe complicações agora nesse momento. Infelizmente, os pais fizeram aquilo que podiam fazer. Eles também não sabiam, eles estavam diante de um desafio enorme, mas muita conexão pela tecnologia, adolescentes que estavam acostumados com o contexto, com sair, porque eles precisam disso, né? Na adolescência é complicado, eles precisam dos grupos para se autoafirmarem, para a sua identidade. E eles viram na tecnologia uma possibilidade de continuar com essa amizade, com esses grupos. E agora, no retorno, está sendo complicado, porque essa mudança de rotina está sendo muito difícil. E a mudança de rotina, na verdade, está sendo difícil para todo mundo, né? Para os professores, as adaptações de dentro de casa, a dependência da própria tecnologia por parte de todos, né? Porque todos ficaram dependentes da tecnologia. Com a vinda da tecnologia para dentro de casa, através do ensino remoto e do trabalho remoto, a família se redescobriu nisso. Eram outras ações, foram inovações que não estavam naqueles contextos anteriores, né? Muitos pais que saíam com seus filhos no final de semana apresentavam outra forma de passeio, de comunicação. Eles se viram fechados e usando cada vez mais. Eles também perderam a mão nesse sentido, porque eles também usaram mais. Né? Alguns pais, com práticas educativas, jogaram mais, fizeram mais... criaram mais, tiveram mais atividades com seus filhos. Outros não conseguiram. Dentro da sua experiência, o que você diria? É positivo, negativo? Porque a pandemia acelerou absurdamente, né, a tecnologia. Isso é positivo? Quer dizer, emocionalmente estávamos todos preparados ou todos despreparados? Como é que está reagindo? Dentro do seu universo, como é que você hoje diria para a gente? Como é que está isso? Está complicado? Na prática clínica, a gente percebe o seguinte, a tecnologia ela veio para ficar. O ensino híbrido ele veio para ficar também. Só que o que acontece? Nós não tínhamos muito o que fazer para fora, isolados. Então, cada vez mais, a gente foi usando e descobrindo novas tecnologias para preencher o nosso tempo, a nossa ansiedade. Porque, imagina, ficamos todos fechados, né? E nesse caso, casais perderam a mão, né, do tempo, levaram o celular para o quarto. Né? Pais também... até para orientar seus filhos, usaram a tecnologia, então estimulando crianças na primeira infância, por exemplo. A tecnologia ela não é indicada, ela é super prejudicial, né? Porque a criança ela tem que brincar, ela tem que correr,
Ela tem que desenvolver autonomia, habilidade socioemocional que só existe ali no contato. Agora, a gente vê muito nas redes sociais bebês chorando e quando a mãe coloca o celular na mão, eles param de chorar. Mas imagine, isso daí não, você imagina, todo mundo, né? Você imagina a criança crescendo com sim, essa verdade. Agora, imagine assim, o pai de uma criança de 3 anos, que ela deveria ir para um parquinho, brincar, conhecer coisas novas, ou ir no zoológico, conhecer o som dos animais, o que fosse. O pai tinha que apresentar isso para a criança. O que errou, que eu acho que é prejudicial, no meu ponto de vista, e eu vejo pela minha experiência, tanto com criança quanto com adolescente, é exatamente ter perdido a mão da rotina. Né? Não ter tido uma rotina regrada, de horários para jogos, de horários para filmes e de horários para socializar ali dentro da casa. Todos nós fomos pegos de supetão, todos né? Nós, todos e nós. Assim, como é que hoje, qual seria, digamos assim, o seu conselho, a sua indicação, né? A gente já perdeu a mão mesmo, já perdemos tudo. Como é que a gente pode fazer para tentar o caminho do meio, digamos assim? O que os pais que estão escutando a gente, o que se poderia fazer para a gente encontrar o caminho do meio, encontrar o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é se auto-reconhecer sem se culpar, porque não dá para a gente se culpar diante de tudo que foi nos imposto, porque nós não estávamos preparados para isso. Isso mexeu com as nossas emoções, mexeu com nossos medos, com a instabilidade de um pai, né, para educar o filho, porque você imagina assim, você tem teu filho, você pensa, quando ele tiver 5 anos vai ser assim, quando tiver 10, na adolescência, e de repente vem uma crise dessa, tira isso tudo do pai, porque gera uma instabilidade, e ele deu o seu melhor. Então, nesse momento, é conectar com seus filhos, sabe? Todos nós perdemos a mão com tecnologia, mas a gente sabe que o caminho do meio é o caminho mais correto. É o limite. É o limite para nós, limite para eles. E pensar que a gente está sempre fazendo o nosso melhor, né? Porque eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe quer dar o seu pior, né? O objetivo é sempre dar o seu melhor, né? Não. A lacuna no desenvolvimento dos nossos filhos, ela já existiu por si só, né? Não é culpa do pai, não é culpa da mãe. Agora, a lacuna do relacionamento, ela pode ser diminuída, né? Com a conexão, com práticas educativas internas, né? Porque a primeira socialização do filho sempre será a família, né? Escola, grupos, é a segunda. Então, o que ele aprende dentro de casa, as referências que ele tem como modelos positivos na personalidade, isso não pode ser impactada pela pandemia. E é também tudo que ele vai levar para a vida dele, vai levar para a escola, que ele vai levar. Que nesse momento também ainda está tateando, né, para ver como vai se organizar os próprios professores, né? Sim. E tem uma coisa interessante que tem se falado bastante, e eu estou vendo isso também lá na clínica, que é o adolescente, mesmo que os pais estejam ali do lado, ajudando, né, dando oportunidade para eles reiniciarem com contatos com grupos, reiniciarem na escola, acompanhando junto ali no dia a dia, eles estão com muita ansiedade e medo. E se fala bastante como a síndrome da cabana. Isso daí, olha, não sei se vocês já ouviram falar. Não, no século XIX, os caçadores, eles ficavam hibernados em cabanas, esperando o inverno, que era a baixa temperatura europeia. E quando eles tinham que sair para a lida, sair para a vida, o medo, né, daquilo que estava exposto, que era o alto inverno, era aversivo. Aquele estímulo era aversivo. Então, causava muito medo e muita ansiedade. E hoje a gente vê, e tem alguns teóricos comparando essa fase. Exatamente por quê? Porque os adolescentes, eles se acostumaram, as crianças também. Porque nós não estamos falando de pais que foram inadequados, vamos falar no geral. Muitos pais foram adequados. Até os inadequados, me perdoe dizer, eles fizeram o que eles puderam. Então, para passar segurança para os seus filhos, eles fizeram o seu melhor. Só que nisso é muita proteção. A gente precisou de muita proteção, muito cuidado na higiene e tudo mais. Então, hoje, eles estão indo com muito medo e muita ansiedade e não querem voltar. Somada também à rotina
mais relaxada, né? De poder fazer uma aula com a parte de baixo do pijama, de chinelo. E quem queria? Nem eu, né? Vamos combinar? Vamos combinar. E aí o pai está pensando que essa criança precisa desenvolver, que essa criança precisa aprender e que esse adolescente tem que passar no vestibular, né? Não adianta que o nosso ensino, ele é assim, exige, né? É a lei da competência, infelizmente. Na verdade, fica sempre a cargo da criatividade, né? Você tem que criar, né, maneiras de você estar gerenciando, né, a empresa que é o seu lar, né, da melhor maneira. Porque essa situação, na verdade, pegou a todos nós. Não privilegiou nem A, nem B, nem C, né? Foi todo mundo no rodo. Mas agora, para gerenciar essa empresa, né, a nossa instituição familiar, a gente precisa gerenciar também a nossa emoção de pai e mãe. Sempre. Sempre. Né? A pandemia já acabou, nós estamos. Acabou, não, perdão. Não acabou, né? Mas nós estamos aí mais afrouxados, né, com mais liberdade para sair. A nossa segurança. O que a gente vai passar para o nosso filho é fundamental para ele levar a vida. Porque nós já estamos assim, já temos uma outra rotina. As crianças e os adolescentes não, eles precisam entrar, socializar, eles dependem do outro para terem a sua personalidade, para se individualizar enquanto ser humano, né? Para definir, para ter capacidades socioemocionais. Não dá para se relacionar só por um aplicativo, né? Você precisa jogar, você precisa conversar, você precisa se doar, ter empatia. Você precisa interagir, né? Interagir, olho no olho, né? A criança na escola, seja o estudante, ele precisa do professor como mediador, né? Ele precisa, aquela discussão de sala de aula, isso é rico demais. Isso enriquece bastante. Enriquece, né? Demais. Enriquece vocabulário, enriquece limites, enriquece. E enriquecedor foi bastante a sua presença aqui com a gente. Muito obrigada. A Marcinha já está avisando para a gente que o tempo estourou. E, com certeza, eu espero que você possa aceitar outros convites nossos. Com muito prazer, estarei aqui à disposição. Um beijo grande para todos vocês. Gente, eu conversei com a psicóloga Maria Inês Cardoso e é isso, né? Vai lá nas nossas mídias sociais e deixa aí se você tem alguma coisa para perguntar, se você tem alguma dificuldade. Enquanto pai, enquanto mãe, nós estamos aqui. Beleza e Saúde de hoje. Nós voltamos em seguida. Gente, olha, é muito, muito interessante. A gente gosta de abrir esse espaço no nosso programa, porque é você se conhecendo que você consegue promover mudanças e sair da sua zona de conforto. Quando você sai da sua zona de conforto, pode ter certeza que grandes coisas estão por vir. E falando em grandes coisas, Alexandre Tadeu, Visão Interior, te trazendo ferramentas para o autoconhecimento. Perdoar os outros. Este é um tema que para a maioria de nós foi ensinado desde tenra idade. Ou seja, se alguém de fato te ofendesse, te agredisse um lado da face, te roubasse, você acha correto esquecer? Está correto a gente de fato perdoar? Vamos ver?
Quando nós abordamos esse tema do perdão, algo surge em nossas vistas com muita clareza. Embora eu tenha conhecido inúmeras pessoas que ajoelham nos templos sagrados para os seus deuses e tenha trazido em sua doutrina a história do perdão, como quem recebesse a ofensa em um lado do teu rosto e ter o dever de oferecer o outro ainda para ser agredido. Quando alguém rouba-lhe algum dos bens, pleiteando-lhe a túnica, deve-se entregar o manto. E quando alguém o convidar ou te obrigar ao trabalho forçado, que seja de 1000 passos, você dê mais 10.000. Mas, embora muitas das pessoas tenham cultuado esse tipo de ideia, de crença e de pensamento, nós agora perguntamos se é correto perdoar. Para isso, vou contar uma história real que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aonde um rapaz que era judeu e muito rico, quando as tropas alemãs estavam chegando em seu país, ele que era dono de grande fortuna, não só dinheiro em espécie, em bancos, mas também de terras e comércio, ele, sabendo da gravidade que estava para acontecer com ele, frente ao exército nazista que chegava, ele então chama o seu melhor amigo e diz assim: olha, o exército está chegando, eu corro sério risco, então eu quero te pedir um favor. Eu quero passar todos os bens que eu tenho para o seu nome e vou fugir do país. Vou embora do país e esperar a guerra acabar. E quando eu voltar, você passa os bens de novo para o meu nome. Durante todo esse período, você pode usar, gozar de todos os frutos, eles são seus. Mas quando eu voltar, você passa de novo os bens para mim. E o amigo de prontidão aceitou e falou: claro, não se preocupe com isso. Eu entendo o risco que você tem e vou fazer isso com muito prazer. Ele então escreve, faz um contrato e passa todos os documentos para ele. Lojas, terras, casas de aluguel, contas bancárias. Ele passa tudo para o amigo dele e viaja para fora do país. Quando a guerra acaba, ele retorna, encontra o amigo. Que maravilha! A guerra acabou e eu retornei para buscar o que é meu. E o amigo vira para ele e fala assim: mas o que é teu? Eu pergunto para você, de uma maneira real, não fantasiosa, de uma maneira real. Se você estivesse no lugar dessa pessoa que passou o dinheiro para outra, e ele virasse para você e falava assim: mas o que é teu? O que você faria? De uma maneira real. Ou o que você imagina que deveria fazer? Você acha real, de fato, que você deveria virar as costas e dizer: ah, tudo bem, eu perdoo, e ir embora? É isso que você deve ensinar para os seus filhos? É isso que você, de fato, deveria fazer? Muito bem. Mas se você não deve fazer isso, talvez você esteja se perguntando: qual seria então a atitude correta? O que de fato deveríamos fazer? Então eu vou lhe dizer algo que julgo ser de enorme importância. Se você for uma pessoa sensível, inteligente, não mecânica. Quando eu digo mecânica,
Eu estou me referindo a essas pessoas que têm uma receita pronta do que fazer. Por exemplo, essas mesmas de perdoar. Certo? Ou seja, ela foi doutrinada, adestrada. Ou pelo menos houve uma tentativa de doutrinação, adestramento, condicionamento por esses tipos de pensamento. E o que eu estou dizendo é, se você não tiver nenhuma receita a seguir, entende? Se você não estiver com a mente mecânica, condicionada, adestrada, amordaçada, escravizada por nenhum tipo de ideologia, por nenhuma filosofia, por nenhum credo religioso, entende isso? Se você estiver verdadeiramente livre dessas coisas, ou seja, se você tiver uma mente sensível, livre, naturalmente em paz, não com ódio, em paz, uma mente desperta, vívida, atenta, você saberá o que fazer. Não se trata aqui de ter uma alma amordaçada por princípios, por doutrinas, por filosofias. Mas ao contrário, é nós podermos ter uma alma que seja luz em si mesmo. Ou seja, que enxergue com clareza, que possa olhar com atenção para os desafios da vida. E esta clareza, esta percepção da vida, sem estar escravizado nem pelo medo, nem pela raiva, dessa percepção nascerá a ação correta. Seria possível para nós, pessoas comuns, para você, para mim, que nós pudéssemos de fato estarmos livres de todo esse condicionamento, todo esse peso, todo o medo do inferno, toda a busca por prazer, por recompensa de céus sagrados e celestiais, mas seria possível para nós estarmos sensíveis, despertos, atentos, acordados, nos tornarmos verdadeiramente luz em nós mesmos.
O valor do seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221-5511. E de volta aos nossos pits. Tempo de caçada, coisa boa demais. E hoje eu estou recebendo aqui para conversar comigo, para contar para você como é que funciona. Um monte de gente me perguntou como é para fazer esse cabelo aqui que eu tô. Você lembra, né, que eu adoro mudanças, né? Nada como mudar, porque cada vez que você muda assim o astral, você muda o estado de espírito, você muda tudo. E aí eu fui buscar ela. Eu fui buscar a autora desse daqui. E ela faz de quase tudo. Eu tô falando que eu tô recebendo aqui a Zaine Aguiar. Zaine! Oi, Iris, tudo bem com você? Então, Zaine, olha, o pessoal tá me perguntando esse cabelo aqui, como é que é? Como é que foi você fazer o processo? Bom, o processo é bem complicadinho, né? A gente sabe. Mas no final sempre vale a pena o resultado, né? Pois bem, a sua trança é a trança box braid, né? A mais famosinha aí, que todo mundo conhece. E também ela é mesclada, né, com um pouco de loiro. Então, o cabelo já vem pronto, né? A gente vai separando mechinha por mechinha e vai trançando uma por uma. Junto com o cabelo. Junto com o cabelo. Gente, olha, e fica esse resultado aqui maravilhoso, que praticamente você está pronta, né? Exato. Você acorda pronta, é ótimo que você não perde tempo de manhã, entendeu? Tipo assim, olha, para onde você for, você vai para academia, tá pronta, vai para casamento, tá pronto, vai para balada, tá pronto. Tá tudo pronto, né, Zaine? Sim, você já acorda maravilhosa, pronta para tudo. Zaine, aí além do box braid, o que mais que você faz? Bom, tem a trança nagô, tem a trança rastafari, tem a mais famosinha, que todo mundo me pergunta também, é a... Não, peraí, gente. Não tem importância. Vai aquele... Boxeadora. Tá. E a mais famosa, que todo mundo te pergunta. E a que todo mundo me pergunta é a boxeadora. Nossa, como vem bastante gente procurando. E qual é a mundo boxeadora? gosta. A boxeadora são 2 tranças apenas. Que se você vê algumas É aquela mais lutas, gordinha, né? Isso, aquela mais gordinha, né? Isso. E me diz uma coisa, quanto tempo dura? É caro fazer? Bom, a boxeadora, ela dura aí, dependendo dos cuidados da pessoa, 1 semana, por aí, 1 semana e meia. É caro fazer, Zaine? Nada, mulher, acha. Acha! Eu adoro esse tomzinho. Acha! Zaine, aí as pessoas que quiserem fazer esse daqui, vamos combinar que esse meu aqui não é o normal da box braid, né? Não. A minha, eu que pedi fininha assim, né? Fininha. Isso. O normal, ela é aquele um pouco mais grossa, Isso, né? A um pouco mais referência é média. Um Isso. pouco mais média, né? Eu é que sou fresca, que pedi essas... que pedi essa aqui mais fininha, né? Isso. E aí, esse aqui demorou pra caramba, gente. Nossa! Não vamos nem contar, né? Não vamos Não, nem contar. deixa em Porque off. deixa em off. Vamos deixar em off. Porque esse daqui não é o normal, gente. O normal da box braid, ela é uma trança média, né? Ela é uma trança média, que é todo o efeito, né? Mas como eu não tenho, assim, digamos assim, essa flexibilidade, assim, de usar, assim, um negócio mais grosso na cabeça, aquela coisa toda, eu pedi para a Zaine fazer. Ou seja, você atende à vontade do cliente. Isso mesmo. Do jeito que você quiser, a cor que você quiser, a gente faz. Então, gente, eu conversei aqui com a Zaine Aguiar. Alguma coisa mais que você queira falar que eu esqueci de perguntar, Zaine? Tá tudo certo. Tá tudo certo, Tudo né? certo. Então, trança, afro, tudo que você quiser fazer de afro no seu cabelo, o nome é Zaine Aguiar. Isso aí.
Muito obrigada pela participação do seu programa aqui, Iris. Eu é que agradeço, essa linda. Gente, ó, aqui você está vendo aqui, ó, o telefone da Zaine e as redes sociais dela, né? Muito obrigada. Quando sua casa se transforma em uma festa dos insetos, quem dança é você. Acabe com essa mamata. Mata pragas. Mata pragas sanitiza, dedetiza e desentope. Mata pragas é muito top. Adicione 32230301 e acabe com esse zum zum zum. Comemore. Sua casa é sua de novo. Com Mata Pragas. Nosso alvo é a sua felicidade. Então, gente, meus debates populares, eu adoro esse quadro. E quando eu falo meus, é meu mesmo, tá? A gente já faz esse quadro, ó, desde 1900 e bolinha. Nós começamos a fazer ele no rádio, né? Na Rádio 820, a Rádio Jornal. Então, a gente começou, olha lá. E é sempre muito bom, porque a gente leva opiniões diferentes com as quais você pode se identificar, né? E hoje nós estamos recebendo aqui, olha, a gente tirou ela de trás e trouxemos ela aqui para frente. Ela volta e meia está com a gente, a nossa fotógrafa querida Fabiana Takahashi. Fábio! Obrigada, Iris, pela oportunidade de estar aí participando dos debates. É um prazer imenso estar aqui nessa bancada. Alexandre Tadeu. Olá, Iris. Olá, pessoal. Peraí, segura. Perdão. Deu um probleminha na mesa. Ela vai apresentar a Fabiana. De novo? É isso? De novo, perdão. Liberado tudo certinho agora? I. Vai ser apresentado. 3, 2, 1, valendo. E nos nossos debates populares, gente, eu amo fazer esse quadro. A gente faz ele desde o rádio, 1900 e bolinha, Rádio Jornal, AM 820. Imagina, né? AM, cara, amplitude modulada. Nossa, mãe, mas vai ir longe, longe, longe. E é bom que a gente tem sempre diversas opiniões sobre um determinado tema e quem sabe você pode se identificar com alguma delas. Ou você não se identificar com nenhuma, corre lá nas nossas mídias sociais e deixa então a sua opinião, que com certeza a gente vai estar interagindo com você. No programa de hoje, nós tiramos ela de trás da lente e trouxemos ela para cá. Fabiana Takahashi. Obrigada, Iris. É um prazer imenso estar aqui com você, com essa bancada maravilhosa participando do debate. Alexandre Tadeu, ao lado dela. Olá, Iris. Tudo bem? Olá, pessoal. Alegria enorme estar aqui com vocês. Doutora Mena Ferraz, novamente conosco. Muito bem-vindo e, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Iris, que bom estar aqui de novo. Muito obrigada pela oportunidade. E o professor Júlio Fernando, vocês já viram aí, já abriu a câmera do geral, vocês já viram que ele hoje é um novo personagem, seria isso? Tirou a barba! Obrigado, Iris, é um prazer a caminhada ao seu lado. Hoje a mesa ganha em qualidade com a presença da Fabiana e da Amena. Eu estava com saudade de vocês e para você aí de casa eu gostaria muito que vocês conseguissem acompanhar os bastidores deste programa. É incrível, é incrível. O Alexandre Tadeu, ali, o doutor, ele chegou querendo saber quem era o professor Júlio. Quem é esse sem barba? Até parecia com alguém que sempre vem aqui. Gente, olha, vamos começar logo os trabalhos, porque tem uns temas aqui muito, muito interessantes. Vocês sabem que houve uma nova modificação, né? Aí, né, nas nossas redes de televisão, entre os apresentadores, e mais especificamente na TV Globo, teve uma troca de cadeira, trocou tudo, saiu Faustão, e aí entrou Marcos Mion, Hulk mudou, foi e o Leifert, que também
está saindo. Mas, de qualquer maneira, mudou e não mudou nada, porque continua todo mundo sem representar a maioria da população brasileira, porque está comprovado que 51% da população brasileira é pretos, está composta de pretos e pardos. E aí não muda. A gente tem uma televisão que não espelha a nossa realidade. Quem levanta essa bola, gente? Como assim? Eu não sei se... Como assim? Quando eu tomei consciência dessa matéria, eu fiquei me questionando se realmente era por uma questão da cor da pele, né? De dar oportunidade para as representações do pessoal que são pretos, ou que são índios, ou que... Enfim. Mas tenho minhas dúvidas com relação a isso. Primeiro porque mais de 50% da população que é preta e parda assistem essa matéria. Então eu tenho que levar em consideração que eles validam isso. Porque se eles não validassem, não é? Penso que poderíamos ter sabermos ter voz e não apenas ficarmos reclamando. Alexandre Tadeu, mas esse é o Brasil da nossa abertura. Os problemas a gente discute no botequim, ninguém faz Exatamente. Então eu acho que esse tipo de... E claro, e apenas para completar o raciocínio, no segundo lugar, ou seja, o pessoal que está ali, que tem a empresa, eles querem saber o que vende. E se está vendendo esse tipo de coisa, e se até mesmo aqueles que estão indignados estão comprando, eles vão continuar vendendo, até que a gente possa se dar o respeito. Ou seja, eu dar o meu lugar. Olha, o meu lugar é esse aqui, eu não vou abrir mão. Então, fica aqui a minha dica para que você possa, naturalmente, ter voz e uma voz ativa, que você possa exigir, que você possa cobrar e não... validar uma conduta que talvez já não tem mais lugar na nossa sociedade. É engraçado quando nós começamos o programa com um pedido de reflexão para uma sociedade que não sabe o que é o exercício da cidadania ou o exercício do próprio direito. Para uma sociedade que entende que o tema diversidade já estaria pronto para que ele assumisse as bancas, para que ele assumisse os cargos. As empresas privadas não são o governo que tem cota. As empresas privadas dependem de outros procedimentos. E só o tema diversidade não vai fazer com que ninguém contrate um preto. Eu preciso que esse preto se qualifique, busque o seu lugar e tenha o apoio dos seus pares. Da mesma forma que no pedido do começo do programa, para a reflexão, eu preciso que as pessoas tenham o exercício da cidadania legal. Não basta ter apenas a relação de direito, como nós tratamos em um dos programas sobre a questão dos direitos da mulher. Eu preciso que esse direito seja exercido e exercido com consciência social, com consciência moral. Se eu não tiver esse tipo de exercício, nós vamos ter o tema representatividade, buscado por uma minoria, onde as grandes empresas, onde as grandes não vão respeitar. Eu preciso que as pessoas com o tema diversidade busquem qualificação, se apresentem para o mercado e tragam consigo novos seguidores, que tragam consigo uma nova audiência. Só o tema diversidade não muda esse país. Nós precisamos com que as pessoas exerçam os seus direitos de uma forma mais consciente e mais direta. A gente precisa tirar essa discussão do bar. A gente precisa trazer essa discussão para todos os lugares, principalmente para casa. Eu acho, inclusive, que as pessoas deveriam escrever para as empresas, né, de telecomunicações, como no caso a Globo, né, deveriam escrever, entrar nas mídias deles e dizer, olha, está faltando, mas é aquele negócio, não há o exercício da cidadania, não há o exercício daquilo que você quer, fica tudo só na conversa e apontar o dedo para o outro. Tipo assim, olha só, ela alisa o cabelo, ela faz plástica de fio. Tá tão embasado nessas coisas, entendeu? Olha, ela não usa cabelo assim, ela não usa cabelo assado. Tá muito no raso. Ninguém chega lá e escreve, olha, TV Globo, tá faltando alguém que me representa. Então, Iris, eu também queria trazer essa conversa, né, assim, do outro ponto também dessa discussão, né? A gente está num país que tem um histórico, né, da questão da escravidão, né? Que lugar é esse, né? Quando a gente faz a discussão do racismo estrutural,
é essa representação, né? A não ocupação da maioria, porque não é a minoria. A matemática trabalha ao revés, Exatamente. Né? Quais são os interesses que nós temos nesse lugar, né? Então, quando a gente está falando aqui da mídia ocupando os lugares, e a gente lembra que recentemente, né, não me lembro há quanto tempo, mas quando aquela jornalista que hoje faz o jornal de uma grande emissora, a Maju Coutinho, o quanto teve um questionamento, né, sobre o lugar que ela estava, qual era a qualificação dela. Mas a gente tem que lembrar que as pessoas, os pretos e pardos, que somos a maioria, né, que são a maioria dessa população brasileira, quais são os locais que elas ocupam, por exemplo, nas universidades, para se qualificar, né? E quando a gente está falando de qualificação das pessoas, a gente está dizendo assim, que momento que elas estão se qualificando e para qual qualificação? Então, quais chances elas têm de ocupar esses lugares? A gente precisa fazer uma discussão de um outro lugar nesse país, né? De quais são as consequências que a gente traz dessa escravidão, né, para que a gente possa fazer uma mudança de fato. Mas, para isso, as pessoas precisam se posicionar. Acho que o IBGE trouxe um retrato fiel aí. Nos últimos 10 anos, a gente tem uma mudança na autodeclaração, que a população se declara, então, como preta e parda. Mas isso teve um aumento significativo nos últimos 10 anos. Isso significa que as pessoas, culturalmente, estão mudando, mas a gente ainda está mudando num passo muito lento. É sempre a discussão que fica sempre no raso, né? A discussão dos problemas brasileiros que se restringem a uma conversa de bar, né? Você ficar e efetivamente fazer nada. Eu acho interessante também, eu não sei se vocês concordam, mas ele sempre se levanta aquela bandeira que isso é o que nós recebemos de herança, né? Que os portugueses que vieram para cá eram a escória, né? Os deportados, que os negros vieram para cá sem muita condição e que os índios eram indolentes. Aí eu pergunto, você recebe como herança uma casinha de sapê. O que é uma casinha de sapê? As paredes é de barro cozido, né, que levanta e você bota lá o sapêzinho. Desculpa, você recebeu ela de herança, você vai ficar morando na casinha de sapê para sempre, né? Você não vai querer modificar. Essa coisa de você receber uma herança e ficar trabalhando em cima dela, e você fica trabalhando em cima dela e você não faz nada para improve, para que ela possa para você ter um resultado melhor, né? Para você não ficar sempre nela como a bendita casinha de sapê, só trabalhando a herança. Não, essa foi a herança que eu recebi. Legal, vamos fazer alguma coisa com a herança. É que nós acostumamos a ser oposição a tudo. As pessoas acostumaram a jogar pedra numa vidraça que aparece e se manter dentro de uma oposição, mesmo que essa oposição não faça nenhum sentido para ela. A diversidade veio, ganhou um espaço e, de forma estrutural, as pessoas não se qualificaram para exercer esse espaço. E elas ainda continuam preferindo jogar pedra na vidraça, falar mal de quem está em ascensão, falar mal de quem está com visibilidade, do que buscar esse espaço. Nós temos, de forma muito declarada, uma síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e nós não conseguimos dar o passo. Eu entendo que essa questão do racismo estrutural nos acompanha até hoje, porque muitas das pessoas, se você olhar para as famílias, elas vão ter neste século XXI a primeira geração de formandos. Então, o reflexo disso nós vamos acontecer nos próximos 10 anos. O IBGE vem mudando nos 10 anos anteriores e nós temos um processo de revolução, de transformação nos próximos 10 anos. E essa é uma dificuldade que nós devemos enfrentar diariamente e pessoalmente. Não só indicando para o outro o que ele deve ou não fazer, não só indicando quais são as ações erradas, mas colocando em prática aquilo que você acredita. Fabiana. E eu acho assim que um papel muito importante é a gente discutir mesmo essas questões, porque a população hoje em dia está muito acostumada a não discutir, e a gente precisa realmente estar levando esses assuntos aí para que a população comece a mudar cada vez mais a sua mentalidade. É porque quando a população muda, automaticamente o lado do poder econômico é obrigado a mudar.
É O obrigado. gancho na sua abertura é exatamente quando é que eu me represento, né? Através da política, que é o processo democrático, quem são os políticos pretos e pardos que estão aí nos representando? Né? Então, a gente precisa, sim, ocupar esse espaço, que ele é um espaço democrático, para que a gente possa ter mudanças nesse processo estrutural do país. E a gente entra aqui também, se a gente pudesse nos alongarmos, a gente ia ver que eu tenho aqui 3 figuras masculinas, eu não tenho nenhuma mulher. Mas uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também, que acho que vale muito a pena, não é só a questão da cor da pele, porque nós tivemos aí no governo, aí vocês viram pessoas que são pretos e estavam falando contra os pretos. Então, assim, não é que fique bem claro, pessoal. A gente tem. E a gente tem. Então, isso para mim é pior, é terrível, isso é terrível. Então, é assim, termos a atenção de procurarmos representantes e representantes que realmente representem as ideias que nós estamos querendo defender. Então, eu acho que a reflexão final seria nós voltarmos lá no começo do programa e vamos exercitar os nossos direitos, vamos começar realmente, vamos parar com essa história de ficar conversando se fulano usa isso, usa aquilo, que a cor tal, sabe? Isso é raso. Isso, para mim, é raso. O que é profundo e efetivo é você pegar, entrar na rede social das emissoras e dizer, olha, não tem ninguém preto ali fazendo, não tem nenhuma mulher ali, entendeu? Isso, para mim, é uma ação de cidadania. Isso é uma ação que lá na frente, em algum momento, vai repercutir. Não é você ficar fazendo patrulhamento do que a ABC está usando. Porque é bem por aí. A gente vai fazer o seguinte, Marcinha já disse que meu tempo acabou, e aí nós vamos para o intervalo. E a reflexão, gente, é o que a gente quer deixar para você. Que você pare para pensar. E se você está aí do outro lado, se você é preto que nem eu, faz o seguinte, entra lá nas mídias sociais desse pessoal e diz para ele, dessas empresas, e diz para eles, olha, não tem ninguém aí que me representa. A gente volta em seguida. De volta aos nossos debates populares, realmente a gente tinha que fazer os bastidores, né? Porque é bem gostoso aqui quando a gente conversa com esse pessoal maravilhoso. A Alexandre Tadeu ali está mentalizando. Refletindo. Gente, olha, nesse segundo tópico a gente vai continuar aí falando dos outros, né? O Vin Diesel foi pego no flagrante, com uma barriguinha, gente. Aquela barriguinha que as pessoas costumam dizer que o homem, quando carrega aquela barriga, ele é bem sucedido, tá com dinheiro. Então diz que é barriga de cerveja. Mas que na mulher é um horror. Mas tá lá. E aí, cara, ele foi revoltado. E aí ele soltou as macacas e disse que é errado criticar o corpo de alguém, né? Existe todo um patrulhamento da beleza, né? E eu queria saber quem levanta essa bola. É errado criticar o outro, né? É errado criticar em qualquer Eu particularmente não sei se essa barriga é um sinal de sucesso, né? No meu caso, particularmente, serve para apoiar o copo do uísque. Dá certinho, faz um bom apoio. Eu acho que nós não deveríamos mesmo cuidar da vida do outro. No caso do Vin Diesel, eu acho particularmente que ele fez o comentário em razão da
visão que nós temos dele, de Velozes e Furiosos, dos filmes de ação, e isso quebra um pouco a imagem do produto Vin Diesel. Acho que ele estava mais preocupado com a imagem do produto Vin Diesel do que com o ser humano Vin Diesel nesse momento. Eu acho que é muito além. Eu acho que isso tudo vai muito além da beleza, né, gente? Eu acho que isso está muito mais ligado à autoestima, né? É complicado, né? Uma pessoa... Processo de aceitação? Processo de aceitação. Tem uma questão que é do ponto de vista econômico, né? Qual é o que vende, né? E aí a gente cria modelos, e aí a pergunta que está, né? A gente está hoje fazendo toda uma discussão sobre isso qual é o modelo, né? Qual é o modelo aceitável? Porque, né, o modelo, se a gente for lembrar historicamente, né, dos quadros antigos, históricos, as mulheres bonitas eram as mulheres gordas, né? As mulheres cheias de curvas. E após um processo aí, né, da industrialização, a gente veio com esse outro modelo estético, né? Então, assim, a gente faz o modelo estético a partir da lógica econômica, e aí fazer essa discussão o quanto implica na autoestima. Acho que as redes sociais têm uma potência também de fazer um desequilíbrio nesse lugar aí, né? De vender uma imagem. Inclusive, tinha um ditado antigamente, né, que diz que a curva mais bonita de uma mulher é o seu sorriso, né? E aí tem um quadro que eu acho que é do Da Vinci, né? Que tá lá, né? A moça com a barriguinha dela do lado. Aí tem os árabes que diz que mulher boa é mulher que enche uma cama, né? Aquela coisa toda. Você tem toda uma retórica, né? Falando, e você tem aí a indústria realmente querendo que todos nós sejamos Fabiana Takahashi. Não é bem assim. Eu não sou o padrão de beleza, não. Mas, assim, o que a gente vê na mídia é realmente um padrão estético da mulher alta, magra, com corpo escultural. E isso não reflete a maioria da população. Ainda mais no Brasil, né? Sim, a gente vê algumas marcas mudando um pouquinho as suas propagandas e colocando mulheres mais reais nas suas propagandas, mas ainda é uma parcela muito pequena. Respeitando a figura da diversidade, né, com mulheres em vários sentidos. Isso. E quando a gente vê que a mulher que é mais visada é a mulher bonita, estilo modelo, isso causa realmente para quem não tem uma autoestima reforçada, causa um sofrimento muito grande. E isso, eu acredito que para as mulheres é muito pior, que a mulher se cobra muito, né? Então, a gente precisa realmente mudar isso. Existe toda uma permissividade para o homem, né, em sair fora do contexto, né, mas para a mulher é radicalmente proibido. Por favor. Vocês aí de casa, registrem isso. Quando eu falo que vocês, mulheres, não têm direito nenhum, que o exercício é irregular, vocês não acreditam em mim. Aqui, novamente, nós estamos com a expressão permissividade aos homens. A gente pode tudo. Tá? A gente pode tudo. Tá? E vocês ainda continuam levando cafezinho na cama. Tá tudo certo pro nosso lado. Só queria registrar esse momento. Desculpa. Tá, pode continuar, por favor, Iris, com a questão da permissividade aos homens. Então, os homens têm permissão para serem gordos, né? E não existe nenhuma indústria que caia matando eles, né? Assim como para a mulher tem que ser sem pelo, né? Que discussão é essa sobre a questão dos pelos? Né? Então, assim, tem todo um lugar que se põe nessa questão estética e que a gente não percebe o quanto isso altera o padrão da saúde mental das pessoas, né? E a gente deixa de cuidar da saúde mental para cuidar do lugar estético, né? Então a gente precisa ter o equilíbrio para a gente não perder a linha. Olha, eu acho que crítica sempre vai ter. Acho que isso aí sempre vai ter. Eu sou daquela linha que fala o seguinte: você vai falar mal de mim, por favor, fale nas minhas costas, porque na minha frente é muito constrangedor para você e para mim. Então, agora quando a gente vê um artista da televisão, não é? Que o pessoal já sabe que é alguém público e a gente vai comentar mesmo. Se tem pelo, se não tem pelo, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, se é do zóio azul, se gosta disso, a gente vai falar, porque a finalidade do personagem de entretenimento é entretenimento. E a falta de educação, acho que nunca vai acabar. Claro que as leis vão estar aí para tentar regular isso, mas dependendo onde você estiver,
Assim como nós que estamos aqui na televisão, é óbvio, num quadro de debates, eu vou falar uma coisa, outro vai falar outra, outro vai falar outra, e você da tua casa vai falar assim, olha, aquele lá tá maluco do que ele tá falando. Aquele lá... Tadeu, você é obrigado a discordar de você. A pessoa de casa vai concordar comigo. Você aí de casa, quando for visitar as nossas redes sociais, faça os elogios contínuos às minhas colocações. Não tem permissividade para fazer outra coisa. E olha, Ô, Juan, tem jeito da gente tirar isso daí, essa fala do professor Júlio? Lógico que não. Vamos editar esse negócio. E o que é bacana aí é que nós como seres humanos, venhamos ter consciência do que nós estamos falando com a nossa linguagem, das críticas, da ofensa, da falta de respeito. Então, penso que se nós estivermos lúcidos e conscientes de como estamos usando a linguagem, a gente vai poder fazer oposições ou vai poder tecer comentários que sejam respeitosos e questionadores sem que seja ofensivo. Eu acho que é aqui que é o lugar talvez mais preciso daquilo que a gente queira falar de crítica construtiva, ou seja, é questionar com respeitabilidade. Eu acho que eu vou trazer a minha querida filha, a Iris, que tem 13 anos, e hoje ela é alta e magra. Ela passou pela fase estirão e ela sempre me dizia, papai, as pessoas falam que eu como de menos. E aí quando ela comia demais, as pessoas falam que eu como demais. E hoje ela tem o estereótipo da modelo, alta, magra, não porque ela buscou, mas por uma questão genética. Mas a preocupação que nós não temos, Tadeu, aproveitando o gancho da sua expressão e o que a doutora Amena falou, nós falamos do corpo, mas nós não nos preocupamos com o impacto que isso tem na saúde mental da pessoa. E eu comentei da minha filha, porque quando ela comentava, ela é uma pessoa bem resolvida, talvez porque tenha puxado a personalidade do pai. Ai, meu Deus do céu. Hoje eu estou num momento muito masculino aqui, né? Que o gênero fala mais alto para você aí de casa. E eu preciso tratar de uma forma talvez um pouco mais brincalhona alguns pontos, porque eu sou muito limitado. E a falta de respeito, a não preocupação com o outro é uma das coisas que me tiram do sério. E quando nós falamos do corpo do outro, nós não percebemos que nós atingimos diretamente o estado emocional dele. E talvez o comentário para quem está do seu lado, que ele está um pouquinho mais gordo ou um pouquinho mais magro, não importa, você tira dele o equilíbrio que ele teria para o dia. E ele não consegue fazer as coisas dele. Talvez ele está saindo para uma entrevista de trabalho e você fala que aquela roupa não caiu bem em razão do corpo que ele tem. Talvez ele não entenda a entrevista de trabalho, ele não desenvolva a entrevista de trabalho do jeito que ele se programou. O cuidado é exatamente o que o Tadeu falou. Nós temos que tomar cuidado para fazer as colocações de forma respeitosa. Mas pense uma coisa que nós tratamos aqui nesse programa por várias vezes. Se você não for fazer alguma coisa na direção do outro que não seja o bem, não faça nada. Talvez, mesmo que a crítica seja construtiva, guarde para um momento que não vai que não vai abalar a autoconfiança dele. Bem por aí. E Fabiana ia falar alguma coisa? Eu vejo muito o reflexo dessa preocupação estética quando eu faço ensaio fotográfico, principalmente das mulheres. Porque uma das primeiras coisas que elas me falam, eu preciso que você dê um retoque aqui, me dá uma emagrecida, consegue emagrecer, afinar o meu rosto. Ou seja, todas elas buscam o padrão estético. E elas muitas vezes acabam não se aceitando. E isso a gente nota que está afetando muito o emocional das pessoas. Antes de mais nada, gente, você é um ser único, não existe ninguém como você. Cuide-se, né? Porque não existe ninguém como você. E tudo isso que você está vendo, aquilo que você vê na frente do espelho todos os dias de manhã, é uma ponta do iceberg do que você é. Você é muito mais que isso. Não liga para essas coisas, não. Sorria, bola para frente. Sabe, quando alguém falar alguma coisa de você, você olha novamente, dá um sorrisinho. Um ótimo dia para você, parceiro. A gente volta em seguida.
Ótica Nacional, mais de 13 anos de experiência. Equipe técnica de profissionais experientes e qualificados. Laboratório próprio digital. Armações a partir de R$ 79,00. Todas as lojas com parcelamento até 10 vezes sem juros. 6 lojas. Bernardino, 1948, Siqueira Campos, 3228, Avenida Danilo Galeazzi, 2002, Rio Preto Shopping, Plaza Avenida e Max Atacadista, Zona Norte. Uma loja sempre perto de você. Então, gente, o negócio aqui, olha, eu acho que o professor Júlio, ele não vai conseguir sair desse estúdio hoje incólume, com aquela tal de permissividade que ele se apropriou e ele vai sair usando isso, mas a doutora Mena aqui já... Olha, o negócio aqui tá complicado. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos passar para o próximo ponto, entendeu? E no final a gente... Não sei não, eu acho que não vai sobrar muita coisa dele hoje, não. Gente, olha só, e aí falando em mudanças, né, em mudanças de paradigmas, em mudanças, a gente tem aqui uma matéria que diz que o pai é meio incapaz. E nós estamos hoje num formato de sociedade bem diferente, né? As famílias já não são necessariamente como quando eu comecei na vida, quando eu cheguei na vida, né? As famílias estão mudando. Então, a família pode ser só você e mais um, e nem por isso deixa de ser a estrutura de família. A família pode ser só um pai com aquele monte de filho, pode ser só uma mãe com um monte de filho, pode ser 2 homens, 2 mulheres. Hoje em dia mudou completamente. O importante, no meu ver, é que não se perca o conceito amoroso e amorístico de família, que é o de proteção, de cuidado e de base de alicerce, né? Para quando você possa recarregar as suas energias em um lugar que seja um porto seguro. E aí foi criado, tem deixa eu botar, depois dos 25, meu Deus do céu, 25, né? Então, a gente vai repercutir uma matéria do Universa. O Tiago Queiroz, ele é um pai diferente e resolveu começar a estudar a criação dos filhos. E ele criou um perfil na internet com o nome Paizinho, vírgula, com a vírgula escrito vírgula, né? E é muito interessante a vida dele. E aí, quem os pais, eu gostaria de convocar os pais para levantar essa bola. Você quer falar ou já começamos? No programa passado, eu cheguei a fazer um comentário aqui que provavelmente vão escrever lá nas redes sociais. Mas é o seguinte, vejo que desde quando a gente nasce, as mulheres são educadas para ser mulheres. São educadas para ser mães. Mães, principalmente. Não é, mas o menino não é educado para ser pai. Ou seja, a mulher recebe bonequinha, ela recebe carrinho para empurrar, ela recebe panela. Não é brinquedo de mulher? Não deram isso para o menino. O menino não recebeu. Embora ele também vai ser pai, ele também vai ter menina. Ele vai ter um bonequinho lá para trocar fralda. Mas não ensinaram ele a fazer isso. Ensinaram ele a fazer o quê? Carrinho, não é? Espada, bombeiro, bola, ensinaram ele a fazer isso. Aí ele vira um adulto. A menina com 16 anos, já pronta para assumir uma casa. Ela lava, passa, cozinha, não é que é a função da mulher. É a função dos dois, acho, ou de quem você ensinar. A senhora de casa sabe disso. Ele não vai sair daqui hoje. Não vai sair vivo. Ele não vai sair vivo. Mas olha só, mas nós não fomos educados para fazer isso. Nós não fomos educados. Então, e quando você fala em educar o homem para ele também ser pai, vamos supor que entendêssemos que fosse dar aí uma boneca para ele também cuidar, que fosse ensinar ele a cozinhar, e que naturalmente isso vocês sabem que não tem nada a ver com o que ele vai fazer com o sexo dele. Isso não tem nada a ver, gente. Só que eu penso que nós ainda carregamos enormes preconceitos e não vi, não sei se eu vou ver, um menino recebendo bonecas, um menino recebendo panela, vassourinha, sem que isso esteja ligado com uma questão sexual. Não vi. E para mim não está.
Mas, infelizmente, nós não temos uma educação de formar pais. Ele acorda pai um dia porque nasceu. E aí, nasceu, estou grávida, nasceu e agora ele é pai. Então, existem realmente aqueles que estão fora da curva. Uns caras que vão lá e fazem questão disso porque é muito gostoso. Eu tenho 2 filhos, é a coisa mais gostosa do mundo. Mas eu tenho certeza que eu poderia ter sido muito mais preparado, muito mais educado, mentalmente e espiritualmente, para ser um pai melhor do que eu sou. Eu ia falar, aproveitar aqui esse gancho, né? Que bom que já temos uma mudança, porque os processos educacionais, as novas escolas, elas já trazem esse lugar, né, dos brinquedos que são brinquedos, os brinquedos unissex. Unissex, não tem isso, né? O processo é de ensinamento, é ensinamento para a vida. Então eu tenho que ensinar sim qual é o modelo. Então muito me causa mal-estar, né? Quando está numa roda de conversa e alguém fala assim: não, mas meu marido ajuda a cuidar. Não, ninguém ajuda. Ele é pai, né? Então, assim, o processo ele é dos dois, ele é do casal, né? Seja homem, mulher, 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 né? Seja um único ser, mas ele tem que ser um processo de cuidado, né? Então, ser pai, ser mãe, né? Cuidar de alguém, se delegar a cuidar de alguém, precisa ter uma disponibilidade interna que é do amor, do carinho e do cuidado, né? Então, o cuidado ele vai das ações mínimas, né, das atividades práticas do dia a dia, né? Então levar o banheiro, dar a comida, organizar a roupa, organizar a casa para que ela não caia, até as atividades mesmo do ensinamento, dos seus ensinamentos morais e éticos aí. Eu adorei essa parte de organizar a casa para que ela não caia. É porque ela cai, né? Se a gente não lavar a roupa, ela cai, né? Tem uma hora que ela desmonta. Eu tive o prazer de conviver com um amigo há muitos anos atrás, que ele era pai solteiro de 4 filhos. Desses 4 filhos, 3 só eram meninas. E era uma gracinha, ele fazendo cachinho em uma, trancinha. A mulher largou ele com 4 filhos e ele deu conta dos 4 filhos. Assim, absolutamente fora da curva, né? Porque ele trabalhava, levava os filhos para a escola e ele pentear e arrumar as meninas era fantástico, sabe? Porque as meninas estavam sempre arrumadinhas e era ele quem arrumava. Fazia cachinho, aprendeu a fazer cachinho. E a gente não deveria achar isso que é alguma coisa anormal. Isso é o cuidar, né? Porque quando sobra para a mãe não faz isso? Ela não levou ninguém deu um parabéns para ela porque ela fez isso, né? Isso é o padrão cuidar. E aí a gente transcende isso para os outros cuidados, né? Para o cuidado ao longo da vida, quando a gente fica idoso também, né? Como é que a gente cuida daquele que está o idoso perto de nós? Pode falar. Pode falar. Silêncio sepulcral. Vamos ver se tem coragem agora. Vamos ver se tem coragem. É engraçado, né? Muito engraçado. Eu vou abordar o tema por uma perspectiva externa. Eu sou pai solteiro de uma menina maravilhosa de 13 anos e de um menino de 11. E eu tive, durante a minha vida, muitas dificuldades, principalmente para conseguir levar minha filha ao banheiro. E eu tinha esse problema porque eu não tinha um banheiro de família como existem hoje em alguns lugares. Eu tinha que parar na porta, gritar que eu estava entrando com uma criança no banheiro feminino e, por vezes, participar de um processo do qual minha filha não precisava passar porque alguém achava aquilo errado. Me desculpa as pessoas que passaram por isso ao longo do caminho, eu não tinha outra opção. Eu não tinha a opção de não cuidar da minha filha. Eu acho que a melhor expressão que nós tratamos na mesa é a questão do cuidado. Eu brinco muito na questão do tocante à mulher, porque é muito difícil o homem entender o papel dele, não de auxiliador ou de ajuda, mas os 50% que seria da cota parte dele em fazer as coisas acontecerem na vida de uma família. Nós fomos educados para sermos os provedores, e essa é uma dificuldade. O Tadeu tem uma colocação entre mudança e transformação que é sensacional, que eu sempre repito ela não só aqui no programa, mas em outros lugares. Nós estamos passando por um processo de transformação social. Os homens estão assumindo um papel mais efetivo na vida das suas famílias, além daquele de trazer o dinheiro para casa. Porque também as mulheres trazem o dinheiro para casa. E por mais que elas não estejam trabalhando de forma remunerada, elas trabalham em casa, mesmo não sendo reconhecidas. A minha brincadeira principal com as mulheres é para chamar a atenção e a atenção aos maridos para que possa cuidar delas e das crianças.
É muito difícil cuidar de alguém nos tempos de hoje. A minha reclamação com papai e mamãe é que eles poderiam ter falado que era bem difícil cuidar de um filho. Se eu soubesse que dava tanto trabalho, talvez eu teria pensado melhor nisso, tá? Porque dá muito trabalho. Para vocês de casa que são os filhos, cuidado não é concordância. O seu pai ou a sua mãe cuidar de você não quer dizer que eles têm que concordar com você. Do alto dos seus 10, 12, 13, 15 anos e os seus pais com 40, 50, eu passo a entender que eles viveram mais que você e têm mais experiência que você. E não é porque você não concorda que você esteja certo. E não é porque ele está te orientando de uma forma que ele entende ser a melhor dentro da perspectiva sociocultural dele que ele esteja errado. Então, cuidar não é concordar com o que você quer fazer a todo momento. Nós precisamos de educação, disciplina, e isso é dado dentro de uma família com muito carinho e amor. Para as mulheres, continuem, por favor, fazendo tudo o que nós precisamos, que nós gostamos bastante. Contém ironia. Cuidado, contém ironia, contém ironia. Eu acho interessante que o Tiago ele percebeu que as necessidades de uma criança vai muito além do seio materno, né? Tanto que uma criança, a gente está sem psicólogo aqui hoje, né? Uma criança criada sem a figura paterna, né? Ela perde um pouco do referencial, né? Mesmo que a figura paterna seja no formato de uma outra pessoa, ela precisa ter o chamado yin e yang, né, do equilíbrio, né? Precisa de duas pessoas, né? Eu preciso fazer aqui uma observação. As pessoas que me conhecem há um tempo sabem da minha participação como pai na vida dos meus filhos e brincam comigo que eu tenho um módulo pai. É até engraçado isso. E eu dedico boa parte do meu tempo, quando eu estou com eles, para eles de forma exclusiva. Por mais que você seja pai solteiro, a participação na vida dos seus filhos não é uma opção, é uma obrigação. Então, se você está na mesma cidade, você não precisa esperar chegar ao final de semana. Melhor, você não precisa que um terceiro, representado na figura do juiz, decrete para você o quanto de tempo você pode ou não passar com o seu filho. Se não deu certo com a mãe, crie uma relação amistosa, mas faça o seu papel com as crianças, porque elas precisam dessa figura. Quando elas não encontram essa figura no pai, acabam encontrando no avô materno, porque normalmente as crianças ficam com a mãe. É uma regra até do Poder Judiciário a criança ficar com a mãe. E uma falta dos pais por não brigarem com as mães, no sentido jurídico da palavra, quando elas vão embora de casa e levam as crianças consigo. Nós, homens, somos muito devagar, muito lento para tomar algumas decisões. O impacto que uma coisa causa em nós é muito menor do que o impacto que uma coisa causa na mulher. Por isso que eu tomo a liberdade de brincar com a mulher. E não brinco com o homem falando que ele não faz o papel dele. Porque é muito mais fácil o homem ficar com mimimi comigo do que a senhora ir de casa, entendendo o meu ponto de ironia, achar ruim do que eu estou falando. Por mais que eu goste que vocês Ele está se defendendo. Ele está se defendendo. Advogado é brincadeira, né? Na primeira oportunidade ele quer gastar. Advogado. Você, papai, que não vive com seus filhos, participe de forma ativa da vida deles. É sua obrigação. Alguém quer fazer mais alguma consideração sobre esse tema? Senão vocês acabaram de ganhar 1 minuto para se despedirem. Íris, obrigado mais uma vez, pessoal aí da bancada, sempre muito gostoso aqui, o pessoal aí, espero que vocês tenham aproveitado. Deixe os seus comentários, as suas opiniões aqui embaixo nas redes sociais, é um prazer enorme também poder estar ouvindo vocês. Íris, obrigada, foi um prazer estar participando e eu estou aguardando ansiosamente para ver os comentários desse debate de hoje, viu? Pense você que esse vai dar. Íris, muito bem. Obrigada por todos aqui que participaram, por esse momento. Foi, de novo, muito prazeroso. Também estou ansiosa aí para ver os comentários. Vamos ver se o Dr. Júlio vai sair inteiro aqui. Para você de casa, às vezes, quando me tratam nessa condição de portador do direito brasileiro, eu queria que você lembrasse que eu também sou um ser humano, e eu vou te falar aqui como um ser humano simples. Exercite o seu direito de forma consciente. E ele termina quando começa o do outro. Isso quer dizer que você tem que respeitar as limitações do outro. Mas faça alguma coisa. Pare só de dar a sua opinião, que é uma crítica. Comece a colocar em ação. Em alguns dos programas anteriores, eu defendo uma política de participação, que seria: vote em quem você tem acesso, no mínimo, para poder cobrar ele de alguma coisa.
Comece fazendo isso pelos seus vereadores e estenda isso até onde você possa chegar. Mas, por favor, faça alguma coisa. Sobre a questão das opiniões, aqui para os meus amigos, eu já vou adiantar que eu sei que vocês aí de casa, principalmente as mulheres, vão concordar com as minhas lindas colocações nesse programa, tá? Eu amo todas vocês, todas delícias. Até o próximo programa. Vamos cortar essa parte, né, Juan? Vamos cortar essa parte. Gente, olha, muito obrigado pela sua companhia. A gente volta ao começo do programa, nos remetemos ao começo do programa e falamos no direito, né? O direito a gente começa a exercitar ele dentro de casa. Mesmo que a sua família seja uma família pequena, o seu direito vai sempre terminar aonde começar o do outro, né? E é assim que a gente começa a formatar a sociedade, porque o alicerce da sociedade é a família. Então é dentro de casa, você não vai esperar ninguém que fora do seu âmbito familiar vai dar estrutura ou consistência, né, para os seus filhos. Isso você tem que dar em casa. Então, vamos começar a exercitar o direito em casa, né? E a gente termina o programa por aqui, né? Dizendo para você, desejando para você que você tenha entendido a nossa colocação, a nossa proposta hoje, que você possa realmente refletir, quiçá vá lá nas nossas mídias e deixe a sua opinião, porque tudo isso faz parte do processo de você estar se formatando, da boa ação para com o próximo, de você estar servindo o próximo de alguma maneira. Porque, na verdade, quem não vive para servir, não serve para viver. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos no próximo programa. Até lá. Tchau.